Vamos lá, eu quero começar trazendo a primeira pauta do dia. Vocês sabem que o PT vai realizar um ato em defesa da democracia, mais um, né? Ato pela democracia, no dia 8 de janeiro, nessa semana. O partido aqui do presidente Lula promoveu a ação contra a anistia, promoverá a ação contra a anistia dos envolvidos e nas manifestações aí de 2023, e ele ainda tem aqui, ó, a entrega de relógio restaurado e abraço pela democracia, evento que acontece aí 2 anos. Eles continuam. A gente estava falando do imaginário coletivo, né, e das pessoas, como que as pessoas entendem o que está acontecendo no país. E esse negócio da esquerda, nisso eles são muito eficientes, Gustavo. Sempre tem um ato simbólico para qualquer coisa, em qualquer situação, seja do município, seja do estado, e eles repetem entre si. É o discurso de bloco que eles não param de repetir, porque eles sabem que isso ajuda no processo de lavagem cerebral das pessoas, Gustavo. Sem dúvida, Marco. E isso eles de fato, eles têm essa questão de trabalhar o simbolismo de forma muito forte, né? Eles têm isso, assim, eles estão adiantados no mínimo uns 100 anos em relação à direita no uso, né, dessas ferramentas como formação do imaginário, como estabelecimento da forma como as pessoas entendem, né, o que está se passando no Brasil e no mundo. Então, assim, a gente viu o 8 de janeiro sendo trabalhado de uma forma, né, em forma de narrativa ao longo desses anos. Agora, obviamente, né, vai ter 2 anos do ato terrorista, eles precisam marcar de novo isso. Vai ter documentário, já está sendo produzido documentário a respeito, assim como foi produzido um documentário na época do impeachment, né, o Democracia em Vertigem, produzido um documentário. Na época da pandemia foi feito um documentário também para dizer que o presidente Bolsonaro é um genocida. Agora tem o documentário para dizer que a direita é terrorista, é o golpe, é antidemocrática, aquela história toda, porque isso ao longo prazo, e aí volta a pauta inicial, né, 80 anos depois continua sendo inspirado por uma figura, né, que, enfim, acontecimentos que se passaram 80 anos atrás. Isso é fundamental. A esquerda sabe trabalhar isso muito bem. A gente teve no ano passado, por exemplo, o lançamento do documentário da Lava Jato, dirigido pelo Oliver Stone, que é um cara que já é extremamente esquerdista, mas que já ganhou vários Oscars. Então isso dá uma legitimidade para essa obra. E ele conta o quê? Que a Lava Jato, na verdade, foi uma grande invenção, foi uma perseguição política. A gente teve essa desconstrução da Lava Jato do ponto de vista jurídico, depois do ponto de vista midiático, né, a imprensa que durante o período da Lava Jato apontava o dedo, né, para todas as mazelas que o PT estava praticando, hoje diz que não, na verdade foi uma grande perseguição. E por fim vem essa, digamos assim, consolidação da narrativa por meio desses atos simbólicos, como no caso um filme, para dizer, olha, tá vendo? Por quê? Porque a longo prazo, daqui a alguns anos, quando as pessoas olharem para trás, não vão achar mais notícias a respeito. O que acharem vai ser dizendo que de fato foi uma perseguição, e aí vai ter um filme lá para comprovar essa teoria deles. A mesma coisa agora, eles fazem esses atos para mostrar, olha, estamos aqui em defesa da democracia, restauramos um relógio, era um relógio histórico, que foi quebrado pelos vândalos, pelos terroristas, e agora estamos trazendo de volta para vocês. Tudo isso é simbolismo que eles usam muito bem. É baseado em mentira, mas a mentira falada repetidas vezes acaba se tornando verdade na cabeça das pessoas. A mentira, quando repetida, vira verdade. E pior, né? Assim, dá para perceber, Paulo, a gente tem um vídeo aqui, eu vou colocar o vídeo, depois eu vou fazer essa pergunta para o Paulo. Vamos lá. Então foi uma combinação de acontecimentos que fizeram com que nós tivéssemos o ápice da intolerância, do ódio, no dia 8 de janeiro. Esse episódio ressuscitou um fantasma, um defunto que a gente achava que já estava enterrado, que é esse defunto do golpismo. Nós poderemos estar construindo a possibilidade desse país viver todo o século XXI sem ter golpe de Estado.
Você ficou emocionado, Paulão? Ficou emocionado com a narrativa? O Pacheco falando? Pacheco. O famoso cara de boleto vencido, né? O famoso cara de boleto vencido. Isso é estarrecedor. Isso é estarrecedor, porque a gente vai falar do filme da Fernanda Torres, do Ainda Estou Aqui, a gente vai falar do Globo de Ouro dela, e vamos falar também, de novo, mas dentro da esfera cultural, né, sobre tudo que está acontecendo, mas a gente tem, com essa demonstração, e podem esperar, tá? Você lembra, Paulo, que vão ter várias demonstrações, isso não vai parar, isso vai ser uma data... O PT vai repetir todo dia 8 algum evento, tá? Mesmo fora da presidência, nos municípios e tal. E o próprio Supremo tem exposição, tem o Museu da Democracia, tem um que foi aprovado no Rio, que já está em construção, e um em Brasília. Os caras estão fazendo Museu da Democracia e usando o 8 de janeiro como o símbolo de uma violência que nunca existiu. Os caras falam de violência e de ódio. Não teve uma pessoa. Se teve uma pessoa que morreu no meio de tudo isso e que está sofrendo, são os presos do 8 de janeiro. Eles são as vítimas, tratados como algozes. Paulo. Olha, meu caro, vamos evocar aqui novamente, né, o espírito que nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, porque muitas pessoas elas não dão o devido crédito a olhar a história para entender o que está acontecendo hoje em dia. O Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, um dos maiores pensadores brasileiros do século XX, ele sempre disse, você quer entender o presente, olhe para o passado. Né? Era praticamente um mantra de Dr. Plínio. E a gente falando aqui, né, sobre isso, me lembrou da Noite dos Cristais, que aconteceu na Alemanha nazista. E tem até aqui uma parte que, se você me permite, Marco, eu gostaria de ler, que eu coloquei nesse meu livro aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. A Direita no Hospício da Democracia e Ditadura do Amor. Né? E eu abro, o primeiro capítulo do livro é A Noite dos Cristais e o Totalitarismo do Século XXI. E aqui tem uma frase que abre esse capítulo do Mikhail Gorbachev, que disse o seguinte, ele que foi o último grande líder da União Soviética, né? É preciso, antes de mais nada, garantir a democracia. Agora, o ponto que eu queria pegar aqui, que é o que eu trago no encerramento desse capítulo de abertura do livro, que são os 11 princípios de Joseph Goebbels, tá? Ele que era o ministro da propaganda nazista. Se me permite, eu gostaria de ler rapidamente aqui, tá, Marco? Mas acho que é um bom indicativo do que nós estamos vivendo baseado em textos históricos. Primeiro, o princípio da simplificação e do inimigo único. Simplifique, não diversifique. Escolha um inimigo por vez. Ignore o que os outros fazem. Concentre-se em um até acabar com ele. Segundo, princípio do contágio. Divulgue a capacidade de contágio que este inimigo tem. Colocar um antes passado perfeito e mostrar como o presente e o futuro estão sendo contaminados por este inimigo. Olha a estrutura narrativa do vídeo que acabamos de assistir. Terceiro, princípio da transposição. Transladar todos os males sociais a este inimigo. Quarto, princípio da exageração e desfiguração. Exagerar as más notícias até desfigurá-las, transformando um delito em 1000 delitos, criando assim um clima de profunda insegurança e temor. O que nos acontecerá? Quinto, princípio da vulgarização. Transforma tudo numa coisa torpe e de má índole. As ações do inimigo são vulgares, ordinárias, fáceis de descobrir. Sexto, princípio da orquestração. Fazer ressonar os boatos até se transformarem em notícias, sendo estas replicadas pela imprensa oficial. Né? Imprensa oficial aqui, entre aspas, inclusive. Sétimo, princípio da renovação. Sempre há que bombardear com novas notícias sobre o inimigo escolhido, para que o receptor não tenha tempo de pensar, pois está sufocado por elas. Oitavo, princípio do verossímil. Discutir a informação com diversas interpretações de especialistas, mas todas contra o inimigo escolhido. O objetivo deste debate é que o receptor não perceba que o assunto interpretado não é verdadeiro. Nono, princípio do silêncio.
ocultar toda informação que não seja conveniente. 10º, princípio da transferência. Potencializar um fato presente com um fato passado. Sempre que se noticia um fato, se acresce com um fato que tenha acontecido antes. E, por final, o princípio da unanimidade, o 11º. Busca convergência em assuntos de interesse geral, apoderando-se do sentimento produzido por estes e colocá-los contra o inimigo escolhido. A gente está vendo que essa cartilha nazista está sendo seguida à risca, né, meu caro? E você percebe, eu estava ouvindo de praxe, né, CNN, ICL hoje de manhã, e é uma pequena tortura que eu faço comigo, porque eu tenho que ouvir aquele Panúzio, né? Aquele cara, eu nunca imaginei que aquele cara fosse tão radical. As coisas mais radicais, por incrível que pareça, que eu ouvi, a gente pode até fazer um ranking, né, de quem é o mais radical lá, quem é o cara mais sanguinolento e podrão, assim, tipo, com esse espírito revolucionário absurdo, assim, um negócio, uma vontade de prender, de sufocar, e o cara tava falando assim, as coisas mais absurdas do mundo, mas olha como a gente está sempre preso na Segunda Guerra. A Segunda Guerra, tecnicamente, não terminou. Né? Não terminou. Porque esses caras ficam toda hora falando nazista, fascista. O fascismo estava do lado de vocês, irmão. ICL. O fascismo está do lado de vocês. Vocês estão querendo pegar a galera que está falando nas redes sociais e botar na cadeia. Isso é fascismo. Ponto. Isso que o PH trouxe é bem interessante do incêndio do Reichstag lá, né, nas noites dos cristais, porque a partir dali legitimou toda a perseguição do regime nazista. Aquele foi o start, eles precisavam legitimar. O nosso Reichstag, a nossa Noite dos Cristais é o 8 de janeiro, eles precisavam legitimar aquela pauta, olha que a gente tem que perseguir esses caras, porque eles estão ameaçando a democracia. E a partir dali, tudo já vinha acontecendo, obviamente, mas ali legitima. Claro que é baseado numa fantasia, baseado numa narrativa, mas isso acaba legitimando. E essa questão do fascismo que tu traz, Marco, é fundamental, porque isso está crescendo de novo, de forma muito forte. Eu, inclusive, estou preparando um curso sobre isso, porque, assim, o fascismo é uma sementinha do marxismo. O Mussolini era do Partido Socialista Italiano. O manifesto fascista é um primor, né, de esquerdismo, sindicalização dos meios de produção, subtração dos bens da igreja, imposto progressivo, final da herança, o Estado sobre o indivíduo. Isso é a esquerda. E eles querem nos acusar de fascismo. Mas é que o que acontece? Essa narrativa foi sendo construída ao longo dos últimos 80 anos e foi colada na gente. Então a gente precisa desconstruir isso, só que a gente está muito atrás deles em termos de guerra cultural. E tem dois pontos aqui, se você me permite, Marco, rapidamente, é um tweet mesmo, que é importante a gente ressaltar nisso que o Gustavo falou, porque qual a diferença, entre outros aspectos, do nazismo e do fascismo para o comunismo? Que o comunismo naquela época ele era internacionalista, e o fascismo e o nazismo eles eram tentativas de fazer um socialismo nacionalista, por meios diferentes. Um utilizava a teoria da evolução de Darwin, que era o nazismo, e o fascismo do Estado forte, fechado em si, para ter um controle social da nação, o que foi replicado. O Brasil teve um regime fascista com Vargas, Portugal também teve, a Espanha teve, vários países tiveram. Só para finalizar, o que culminou Hitler nessa história toda? Ele foi aglutinando o poder até chegou a um ponto que ele achou que o judiciário não fazia tudo aquilo que ele esperava. E o próprio Goebbels inflou o parlamento alemão, o parlamento alemão da época, a conclamar Hitler através de um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade em 1941 para ser o senhor supremo da lei. Esse era o título que ele tinha. Então, se o Supremo da Alemanha tivesse alguma decisão que não agradasse Hitler o suficiente, ele tinha o poder de ampliar as penas e mover as leis conforme ele queria. E tudo isso foi feito dentro das 4 linhas, legitimamente, da Constituição e aprovação de um Congresso que foi colocado de 4, né, pelos nazistas. Parece um país lá da América do Leste chamado Brosel, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, está tudo bem. E é interessante uma coisa que o Gustavão falou, que eu sempre lembro. Tem um vídeo muito legal, curtinho, do PragerU, vocês já viram ou não?
Eu acho que é o Dinesh de Souza falando do filósofo, o filósofo que é escondido. Giovanni Gentili, exato. E ele fala, mas por que esconderam o filósofo que é o pai do fascismo? E daí você começa a entender que tem esse negócio de enganar as pessoas, levar as pessoas a crerem, inclusive o esvaziamento da palavra fascismo tem exatamente esse propósito, a grande mentira, exato. Ele tem um livro maravilhoso sobre isso, mas para quem não tem, às vezes, tempo de ler o livro, é que é rápido, você lê um livrinho desse rapidinho, não é um livro difícil de ler, não é muito teórico, e ele escreve bem, mas o vídeo tem 5 minutos, e é muito legal porque ele mostra exatamente as pretensões fascistas, né, que envolvem controle. E se tem uma coisa que é direita aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e assim, eu digo direita enquanto movimento político, né? Porque culturalmente, infelizmente, aqui no Brasil a gente tá muito fraco, muito fraco.